Crescimento espiritual. Aleluia, Jesus. Vamos aqui ao texto rapidamente aqui, por favor. Vamos ao texto. Filipenses 2:12, rapidinho, vamos lá. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai vossa salvação com temor e tremor. Amém? Pode sentar nessa noite, igreja. Glória a Jesus, amém? Gente, quando fala de crescimento espiritual, às vezes as pessoas acham que é uma mágica, né? Que a pessoa simplesmente fala assim, eu quero crescer espiritualmente. E de repente, do dia para a noite, pronto, ele já cresceu, já sabe tudo, já é o bambambam, já é o bonzão, já é a poderosa e acabou o papo. Não muito diferente, gente, do crescimento natural, também é o crescimento espiritual. Você sabe que quando nós nascemos, nós somos os seres mais ignorantes que existem, os seres mais frágeis que existe é o ser humano. É o ser mais frágil e digamos assim, mais ignorante, porque o ser humano ele precisa de se socializar, não é verdade? Se por acaso um ser humano ele for colocado dentro de um local onde ele jamais visse um outro ser humano ou conversasse com outro ser humano, ele simplesmente colocasse comida por um local e que ele não tivesse nenhum tipo de contato com o ser humano, ele cresceria e seria um animal, terrível, o ser humano. Mas o ser humano, ele tem um crescimento que vai evoluindo naturalmente através da associação, das conversas entre pai, mãe, filhos, né? Os amigos, os parentes, os avós, os tios, e assim o ser humano vai crescendo, ele vai desenvolvendo a sua vida pessoal, a sua vida familiar. Da mesma forma também não é diferente o nosso crescimento espiritual também. A criança, quando assim que ela nasce, né, ela precisa de quê? Ela precisa do colo da mãe, ficar direto, ter todo um cuidado necessário. Durante alguns anos, né, 2, 3 anos, 1 ano e meio, tem que ficar usando fralda direto, pelo menos a grande maioria é assim, tem que usar a fraldinha, porque senão vai fazer aquele negócio, né? Todos vocês sabem, 1 e o 2. Mas aí conforme ela vai crescendo, ela é totalmente dependente, ela não sabe colocar a comida na boca, ela precisa de alguém para colocar a comidinha na boca, a papinha, e assim ela vai se desenvolvendo, vai chegando à forma de criança, vai se tornando independente, começa a tomar o banhozinho só, já começa a colocar a colherzinha na boca, já começa a comer sozinha, devagarzinho, já toma o banho, já começa a caminhar sozinho com as próprias pernas. O ser humano natural, na sua natureza natural, ele vai se desenvolvendo dessa maneira. E vai chegando o tempo, vai chegando a adolescência, não é verdade? E aí vai se desenvolvendo, e aí começa a estudar, né? De criança já começa a estudar, começa a aprender a ler. Quer dizer, a pessoa não nasce pronta. Ninguém nasce pronto. E na vida espiritual também não é diferente. Ninguém nasce pronto, gente. E aquele que diz que já está pronto, não está pronto ainda. Ninguém aqui está pronto. Eu não estou pronto, ninguém está pronto aqui ainda. Deus continua a trabalhar nas nossas vidas dia após dia. Conforme você vai abrindo o seu coração, conforme eu vou abrindo meu coração, o Senhor vai continuando a trabalhar, me aperfeiçoar e te aperfeiçoar nele, em nome do Senhor Jesus, conforme eu e você abrimos o meu e o teu coração em nome de Jesus. Mas vocês sabem, gente, que chega a idade, aí quando chega a 16, 17 anos, começa o quê? Começa a sonhar, né? E falando no natural, do mundo natural. Começa a sonhar, eu quero me formar em medicina, eu quero me formar em direito, eu quero ser enfermeira, eu quero ser biólogo, eu quero ser aquilo. Não é verdade? Depois qual é o próximo passo? Nem sempre é assim, né? Era para ser, mas nem sempre é assim. Às vezes se aveste demais em outras áreas que não é para se avexar. E aí aquela área que era para ele dar, ou ela dá prioridade, não dá prioridade para outra área, que é a área sentimental, né? Para você ver como o ser humano é confuso na sua vida natural, gente. Então o ser humano ele não nasce pronto.
E aí a tendência, depois de se formar, o natural seria construir uma família, se casar, construir uma família, não é verdade? Depois ter os filhos, depois vinham os netos, bisnetos, e depois essa nossa carcaça aqui, temporária, da mesma forma que veio do pó ela vai retornar. Não é verdade? Então, basicamente é essa aí a estimativa de todo e qualquer ser humano. Como eu falei para vocês, alguns se antecipam em outras coisas, em outras áreas, e aí se perdem no caminho correto. E não é diferente também na vida espiritual também. Na vida espiritual também, igreja do Senhor, também nós não nascemos prontos também na vida espiritual. Nós não sabemos de tudo. Nós estamos aprendendo, nós estamos no processo de aprendizagem. E é sempre bom a gente estar ligado, é sempre bom a gente estar com o coração aberto, porque Deus muitas vezes quer falar conosco, e às vezes nós já achamos que já estamos prontos, não é verdade? Então, gente, olha só, um grande engano é pensar que por estar na igreja, nós já estamos salvos ou na presença de Deus. Não é verdade? Às vezes a gente tem aquele pensamento de ir para a igreja, vou bater o ponto, hoje é domingo, vou bater o ponto na igreja hoje, vou mostrar que eu sou um crente, vou estar na igreja hoje à noite, louvando e glorificando o nome do Senhor. Mas o fato, gente, é que só o fato de nós estarmos na igreja, não significa que nós seremos salvos ou que nós estamos na presença de Deus. São muitos outros fatores que a minha vida e que a tua vida necessita para que a gente possa realmente dizer de fato, de verdade, que eu estou na presença de Deus, que você está na presença de Deus, que eu estou salvo e que você está salvo. Às vezes a pastora está ministrando aqui, ela pergunta assim: irmão, quem crê na tua salvação? Tem um monte de gente que não levanta a mão ainda. Sinceridade, será que é sinceridade? Ou será que realmente falta realmente mudar alguma coisa? Que muitas das vezes nós não abrimos de mão, nós não queremos mudar. Porque quando nós estamos na igreja, todo mundo diz, as pessoas dizem que a igreja é o hospital espiritual. Não é verdade? Nós chegamos na igreja cheio de defeitos, cheio de mazelas, chegamos na igreja doentes da alma, doentes espirituais. E o que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida, igreja do Senhor, é nos libertar, é me curar, é te sarar, para que eu e você possamos juntos caminhar juntamente na presença do Senhor em nome de Jesus. Olha só, gente, então, como diz aqui, ninguém nasce pronto, não é aquilo que eu já falei, precisa de alimentos, se alimentar e crescer. Então nós precisamos crescer espiritualmente. Tem pessoas que está muitas das vezes há vários anos na igreja, e mais, vou dizer uma coisa para você aqui, o fato de você estar muitos e muitos anos na igreja, às vezes a pessoa acha alguma vantagem, às vezes a pessoa fala assim: olha, eu já estou na igreja há 50 anos dentro da igreja, mas muitas vezes não está na presença de Deus, e nem significa que ele vai ser salvo, pela conduta, pelos frutos, não é verdade? Então é por isso que nós devemos nos examinar, cada um de nós, igreja do Senhor, para ver como é que está a nossa vida, como é que está a minha vida, como é que está a tua vida diante do Senhor. Será que a minha vida tem agradado a Deus? Será que a tua vida tem agradado a Deus? Será que nós temos obedecido os preceitos da palavra de Deus? É isso que nós temos que colocar em nossas vidas todos os dias. Senhor, eu estou no caminho certo? Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, não é verdade? E Ele é, verdadeiramente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora a pergunta é: será que nós realmente estamos trilhando o caminho do Senhor, aquele caminho que leva verdadeiramente a Jesus? Essa é a pergunta, igreja do Senhor, que nós devemos fazer a cada um de nós. Ninguém tem o direito de julgar ninguém, ninguém tem o direito de apontar o dedo para ninguém, mas isso é uma pergunta que nós devemos fazer dentro de cada um de nós. Senhor, a minha vida tem te agradado? A forma que eu caminho na tua presença tem te agradado? Isso é um fato, gente, que nós precisamos ter em nossos corações, para que venha haver um crescimento espiritual. Amém? Então olha só, então precisa-se de alimento e crescer. Então a vida espiritual precisa de desenvolvimento. Vocês já viram aqueles comerciais que passam na televisão, né? Aquelas empresas que pedem ajuda, doações para muitas crianças na África,
Você vê lá aquelas crianças na África bem magrinha, bichinha assim pequenininha, assim, às vezes tem 10 anos, mas tem assim o semblante, pela falta de não receber uma boa alimentação, não está tendo um crescimento saudável, parece assim uma criancinha de 2, 3 anos de idade, mas bem subnutrida, bem magrinha. Por quê? Porque ela não está sendo alimentada corretamente, e não vai ter como ela se desenvolver também corretamente. Assim também, igreja do Senhor, somos eu e você também na minha vida espiritual e na tua vida espiritual. E a pergunta que não quer calar: você tem crescido espiritualmente? Essa é uma pergunta que não pode calar em nossas vidas. Pergunta para quem está ao teu lado, pergunta assim: meu irmão, pergunta para ele aí, pergunta. Fala, você tem crescido espiritualmente? Porque, gente, a gente tem que crescer espiritualmente, não é verdade? A criança, quando é criança, não é verdade? O que ela quer fazer, a criança? A criança quer só brincar. Quer brincar, quer correr. A criança não quer saber de onde quer o brinquedo, quer roupa. Chega no mercado, pai, mãe, eu quero aquilo lá. Pai, eu quero aquela roupa. Mãe, compra isso para mim. Pai, compra aquilo para mim. Não é verdade? Os pais aqui conhecem, né? Às vezes você evita até de levar no supermercado. Porque chega lá, meu irmão, misericórdia. E tem umas que fazem um escândalo tremendo, querendo as coisas. Não é verdade? Então, gente, a criança, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo. E assim também deve ser a minha vida espiritual, a tua vida espiritual. A gente não pode ser espiritualmente criança a vida inteira, gente. Nós precisamos crescer espiritualmente na presença do Senhor. Amém? Então, olha só, gente. Eu destaquei aqui 4 passos do que é o crescimento, de como age o crescimento espiritual na vida do cristão. Tá certo? Vamos ver aqui o primeiro passo, para que venha a ver o crescimento espiritual. O primeiro passo que Jesus nos ensinou para que nós viemos crescer espiritualmente, o primeiro passo é nascer de novo, ou o novo nascimento. Vamos ver o que diz aqui João 3,3. Diz assim, ó: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, igreja do Senhor. Quem é batizado aqui? Quem é batizado? Quem é batizado? Nas águas. Maravilha. Você nasceu de novo. Já nascemos de novo. Esse aí é o primeiro passo de um crescimento espiritual. E quem não é batizado, em março terá um novo batismo aqui na igreja, em nome do Senhor Jesus, para aqueles que não são batizados ainda, em nome de Jesus, amém, irmãos? E nós cremos que nesse trabalho evangelístico que vai ter aqui na igreja, irmãos, vai ter salvação de almas de uma forma sobrenatural. Deus vai te usar de uma forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então o novo nascimento é o primeiro passo. Nasceu, maravilha. Não é verdade? Isso é uma maravilha. Então, ó, o novo nascimento acontece quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, né? Obviamente, logo em seguida vem o batismo. Vamos ver o que diz aqui, 2 Coríntios 5,17. Olha o que acontece no novo nascimento, logo após o novo nascimento. Vamos lá, 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então começa daí, igreja do Senhor, o novo nascimento. Então neste encontro com Deus, a nossa vida, ela é transformada. Então o primeiro passo do crescimento espiritual, do desenvolvimento espiritual do cristão, você pode ter 50 anos de idade, mas quando você vem para Jesus, quando eu venho para Jesus, e você é batizado, você é um recém-nascido espiritual em Cristo Jesus, igreja do Senhor. Isso é eu, isso é você, isso é qualquer um de nós. Qual é o segundo passo? Para que venha a ver o crescimento espiritual. Conversão. A conversão, gente. Esse é o segundo passo do crescimento espiritual. Tem que nascer
e tem que se converter, né? Porque às vezes a pessoa está dentro da igreja ainda, mas às vezes a pessoa ainda compra e não paga. Hoje em dia está mais difícil o negócio de cheque, né? Mas antigamente as pessoas iam nos bancos, abriam uma conta, a primeira coisa que o banco fazia era dar um talão de cheque. Não é verdade? Já de cara, o banco já entregava um talão de cheque. E às vezes a pessoa não tinha um centavo no banco. Mas o cara chegava lá, ia no restaurante, né, bem caro. Aceita esse cheque aqui, por favor? Sim, aceita. Aí você ia lá, a pessoa vai lá, assina o cheque direitinho, o valor e tal. Tá aqui, meu querido, pode depositar amanhã. Aí o cara vai embora, meu irmão. Ia embora fazendo dessa maneira, né? Antigamente tinha muito isso, gente. É incrível como antigamente as pessoas envergonhavam o nome de Jesus por aí, gente. Principalmente na questão de comprar por aí e não pagar, gente. Ainda continua, né, pastor? Ainda tem muito ainda, né? Tem muito crente, gente. Crente cambalacho, meu irmão. Que gosta de dar cambalacho nos outros. Vai lá, faz um negócio. Vai lá, compra uma coisa da pessoa e não paga. Misericórdia. Aí acho que só está. Culto foi daquele. Mas se não pensa ele que lá fora ele está devendo. Aí pensa que está tudo certinho com ele. Ô, meu irmão, eu sapateei aqui, o culto foi uma bênção, meu irmão. Meu Deus do céu, que negócio foi esse? Mas está devendo um monte de parcela na loja, no crediário da loja. Está devendo, às vezes está devendo dentro da igreja para o irmão. Compra as coisas do irmão e não paga as coisas do irmão. O irmão vende a roupa, o irmão vende um perfume, vende sapato, vende sandália, vende roupa. Aí o irmão chega com tanto carinho, meu irmão, aqui, ó. Quem quer comprar? Meu irmão, se não pode pagar, não compra, meu irmão. Você está entendendo? Então, às vezes a pessoa acha que conversão é simplesmente a pessoa ser batizada no Espírito Santo e tal, está tudo muito bem. Ah, está fazendo o acordo dentro da igreja, está tudo certo, está tudo muito bem. Estamos caminhando, estou na igreja e tal, estou fazendo a obra de Deus. Mas o fato é que, infelizmente, muitas das vezes está fazendo a obra de Deus, mas o coração não é convertido no Senhor. Diga misericórdia, igreja do Senhor. Vamos ver aqui o que diz Isaías 55, 6 e 7. Olha só, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O nosso Deus é um Deus perdoador, igreja do Senhor. Ele perdoa qualquer tipo de pecado que nós cometemos contra Ele. Ele é poderoso para perdoar os meus e os teus pecados. Mas para isso é necessário que venha haver o arrependimento genuíno na minha vida e na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Não é o remorso, é o arrependimento. O remorso o cara faz, outro dia está fazendo de novo. O arrependimento não, o arrependimento a pessoa fez e não faz mais, se arrependeu e não faz mais. Esse é o verdadeiro arrependimento que Deus busca em cada um de nós, igreja do Senhor. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, mas o Senhor quer realmente um coração arrependido diante dEle, amém, igreja? Um coração que reconheça as suas falhas, um coração que reconheça os seus pecados e que se volte para o Senhor. E você pode ter toda a certeza que o nosso Deus, Ele é poderoso para perdoar a minha vida e perdoar a tua vida, para transformar a minha vida e transformar a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, gente, ó, a conversão é uma mudança de direção. A conversão é uma mudança. Deus está ali, mas eu quero ir por aqui. É a forma que nós caminhamos sem nós estarmos convertidos diante do Senhor. Deus está ali e eu estou aqui, caminhando na minha direção, naquilo que eu acho que é certo, naquilo que é bom para mim. Mas Deus está ali, me esperando e te esperando. Momento de nós virarmos para Ele,
e caminharmos em direção a Ele e fazermos a vontade dEle. É isso que Deus quer, a igreja do Senhor, para a minha vida e para a tua vida, é que eu e você, dia por dia, venhamos caminhar na direção dEle. Então, a conversão mudando de direção. Antes estava voltado para o mundo e de costas para Deus. Agora se volta para Deus e foge do mundo, da carne e do pecado. Então, a conversão é um processo que exige perseverança. Então ninguém se converte do dia para a noite. Obviamente o caso de Paulo foi um caso extraordinário, porque Deus tinha grande pressa em usar Paulo. Por isso que Deus foi lá, em 3 dias o homem estava dócilzinho, com vestidinho, tranquilinho lá. Já foi batizado em línguas, tudo, irmãos. 3 dias. Deus tinha pressa na vida daquele homem, não é verdade? Mas toda conversão, igreja do Senhor, ela exige de mim, de você, exige perseverança. Se nós não perseverarmos, não tem como haver conversão, não tem como haver, é impossibilitado, porque a conversão, ela é um processo de perseverança, né? Até que aconteça uma completa libertação na minha vida e na tua vida. Vamos ver o que diz João 8,32, vamos lá. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem disse isso, igreja? Misericórdia, quem disse isso, igreja? Jesus foi quem disse, igreja. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi Jesus quem disse isso para a minha vida e para a tua vida. Então a conversão, ela vem com perseverança. E quando houver uma libertação completa. Igreja, perfeito aqui, nenhum de nós jamais vai ser, jamais. Porque nós somos carne. Quando estiver nesse corpo pecador, nós jamais seremos perfeitos. Mas através do sangue de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, nós podemos caminhar com Deus sim, na presença dEle, cheio da graça, cheio da unção e cheio do poder dEle, em nome do Senhor Jesus, amém? Terceiro passo para o crescimento espiritual. Primeiro passo, novo nascimento. Segundo, conversão. O terceiro, santificação. Santificação, igreja do Senhor. Nós devemos buscar isso no Senhor, santificação. Eu tenho que buscar, você tem que buscar. Santificação é nós nos corrigirmos, aonde há falha em nossas vidas, nós procurar, nós nos corrigirmos, fechar toda e qualquer brecha que o adversário venha querer culpar a minha vida e culpar a tua vida. Olha só, vamos ver o que diz João 17:17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus fez essa oração, Senhor, pelos seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui, diga glória a Deus, igreja. Diga assim: eu sou discípulo de Jesus. Amém, igreja? Então ele disse para mim e para você: santificam-os. Jesus fez essa oração, Senhor, pedindo a Deus que santificasse-nos, cada um de nós, na verdade dele. E a palavra dele é a verdade sobre a minha vida e sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, gente, a santificação é uma busca constante por fazer a vontade de Deus. Santificação é isso. É eu e você temos uma busca constante. Não é hoje sim, amanhã não. É todos os dias da minha vida e da tua vida, nós buscarmos constantemente fazer a vontade de Deus, né? Porque nem eu e nem você, por força própria, a gente consegue, gente. Com a força do nosso braço a gente não consegue. Ninguém consegue. Mas com Deus nós conseguimos. Em Deus nós conseguimos tudo, em nome do Senhor Jesus. Então, a santificação acontece quando o cristão perde o prazer pelo pecado e, mesmo sendo pecador, deseja viver ansiosamente em santidade. Então, gente, a santidade, ela não tem que ser algo imposto. Você e eu temos que sentir prazer. Tem que sentir prazer, gente. A gente tem que sentir prazer
em fazer a vontade de Deus. Se a gente for achar que não, mas é muito difícil, pastor, é muito complicado. Irmãos, é difícil, é complicado. Mas se nós conseguirmos alcançar esse nível, igreja, você pode estar certo que você vai sentir prazer em fazer a vontade de Deus. Você não vai sentir mais prazer pelo pecado, não vai mais desejar o pecado. Nós vamos simplesmente querer Deus em nossas vidas, nós vamos querer a presença dEle, nós vamos querer fazer a vontade dEle dia por dia, e eu e você iremos sentir prazer em fazer a vontade de Deus. Sabe, irmão, não vai ser aquela coisa imposta, aquela coisa ruim. Ai, não, oração, jejum. Né, irmãos? Meu Deus do céu. Tem gente que para jejuar, misericórdia. Tem uma dificuldade tremenda para jejuar. Não consegue jejuar. Não sabe nem o que é isso. Se duvidar. Orar, Deus me livre, não fecha nem os olhos. Não consegue nem fechar os olhos. Imagine abrir a boca. Só se for para bocejar. Diga misericórdia. Então nós devemos chegar nesse nível, igreja do Senhor. É algo que leva tempo. É algo que tem que haver a busca. Muitas vezes quando nós estamos orando ali nos primeiros 3, 4 minutos, eu não sei se com vocês é assim, mas comigo é. É uma barreira tremenda, meu irmão. É um negócio que tenta desconcentrar. É um negócio que tenta tirar a tua atenção, e vem a preocupação, e vem, meu Deus, a conta de luz, a conta de água, e o gás acabou. Ai, meu Deus, o menino está chorando, tem que levar para o médico. Aí, eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece. Na hora que você começa a orar, meu irmão, é uma barreira tremenda. Parece que o céu é de bronze. É difícil. É muito difícil, gente. Mas depois que passa esse período, você observa que você começa a desenvolver, começa a louvar a Deus, começa a adorar a Deus. Você não vê mais o céu de bronze, agora está aberto, completamente aberto para você. A unção de Deus começa a fluir, a unção de Deus começa a ser derramada sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas para isso, igreja do Senhor, é necessário, né? Então, por exemplo, olha só, o jejum e a oração, leitura da palavra, são exercícios, e exercícios como o amor e o perdão são imprescindíveis para a santificação. Temos que exercitar isso aí, né, irmão? Amar e perdoar. Não é verdade? Perdoar quem faz o mal é fácil? É fácil, igreja? Não, irmão. Não é fácil, não. O pastor estava pregando aqui sexta-feira sobre o perdão. Não é fácil, não, meu amigo, ó. Perdoar não, mas nós temos que perdoar. Isso é um exercício de santificação. Nós temos que amar. Temos que amar. Não só aqueles que não nos aborrecem, mas aqueles que também nos aborrecem também. São exercícios imprescindíveis para que a santificação de Deus possa entrar na minha vida e possa na tua vida. Amém, igreja? Para nós encerrarmos aqui o quarto. Vamos lá. O quarto. Missão. Então, o crescimento espiritual, gente, no natural, quando você chega aos 18, 20 anos de idade, 23, 24, 25, que você se casa, sabe o que acontece? Você assume responsabilidades. Já não é mais só você, já é tu e a mulher, ou tu e o marido. E quando vem o buchudinho, quando vem a criança, meu irmão, responsabilidade. Crescimento espiritual é da mesma forma também. Nós nascemos novamente no batismo, nós vamos passando pelo processo de conversão, pelo processo de santificação, né? Que é aquela pessoa que vai sentir prazer em fazer a obra de Deus, vai sentir prazer em ter relacionamento com Deus, e chega o ponto da responsabilidade nossa.
O cristão, o crescimento espiritual do cristão basicamente é isso. Chega o tempo que o cristão tem que assumir a responsabilidade. E isso é todos os igrejas do Senhor. Sou eu, é você, todos nós temos que assumir essa responsabilidade como cristãos, que é a missão que Deus outorgou para a minha vida e para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E é para todos da igreja do Senhor. Você tem um chamado, eu tenho um chamado na presença de Deus, igreja do Senhor. Deus me chama, Deus te chama para um chamado poderoso na minha vida e na tua vida, que é nós fazermos a missão, é nós fazermos a obra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Gente, vamos ver o que diz aqui em Mateus 28 rapidinho, Mateus 28, 18. 28, 18. Eita, que negócio é esse? Deu eco. Olha só, diz assim, ó, do 18 ao 20, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Vai. Portanto, vamos lá. Portanto, viu que eu perguntei agora um pouco para vocês? Quem é discípulo de Jesus, diga amém. É, meu irmão. Ser discípulo de Jesus não é só venha, venha não. Nós temos que fazer também o ID do Senhor. Jesus deu essa ordenança para todos nós aqui da igreja. Então não se esconda não, viu? Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os, olha só, gente, isso é responsabilidade, viu? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Foi Jesus quem deixou essa ordenança, igreja do Senhor. Esse mandamento para mim e para você. A missão é nós termos o quê? Responsabilidade de ganharmos vidas para o Senhor Jesus. Ou você acha, gente, que você vai ficar 10 anos na igreja, 20 anos, 30 anos dentro da igreja, irmãos? Tu vai se enfadar. No mundo carnal, quando o cara, aquilo que eu falei para vocês, quando o cara inteira o normal, tem o anormal, mas tem o normal. 23, 24 anos de idade, 26 anos que já está formado, o normal é se casar e o quê? Assumir responsabilidades e gerar filhos. Porque senão tu vai se formar para quê? Vai ser bem sucedido para quê? Não é verdade? No mundo espiritual é a mesma coisa também. Você nasce espiritualmente, você cresce espiritualmente, e a tendência de você se tornar pais e mães espirituais, ter a responsabilidade de cuidar de vidas, igreja do Senhor. Foi para isso que Deus me chamou, foi para isso que Deus te chamou. Para nós ganharmos vidas. Essa é a missão que Jesus deixou para mim, que deixou para a pastora e que deixou para cada um que está aqui. Nenhum dos que estão aqui dentro, nenhum de vocês estão isentos dessa missão que o Senhor Jesus deixou para a minha vida e para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, gente, a missão é a continuação do crescimento espiritual. Meu Deus, que silêncio. Que silêncio, vocês estão prestando muita atenção, né? Então, gente, então a missão é a continuação do crescimento espiritual. Todo cristão tem a missão de levar vidas para Cristo. Todo cristão tem a missão de levar vidas para Cristo. Todos nós, igreja do Senhor, temos essa missão. É isso aí, é para Jesus, meu irmão. E olha só, essa missão acontece através do evangelismo. Tem gente que odeia evangelizar, gente. Quando fala assim, evangelismo. Quem que é isso? Isso é língua estranha? Que negócio é esse? Que negócio é esse? O que é evangelismo? Se duvidar, tem crente aqui dentro dessa igreja que tem mais de 5 anos dentro da igreja e nunca participou do evangelismo da igreja. Não estou julgando, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Não estou julgando. Meu Deus, o pastor está me julgando, que negócio é esse? Mas eu tenho certeza que tem crente que tem mais de 5 anos nessa igreja e nunca participou de um evangelismo dentro dessa igreja aqui. Nunca participou. Não é verdade? E foi uma missão que Jesus deixou para mim e para você.
Como é que a gente vai ganhar vida se a gente fica todo tempo socado dentro da igreja? Emparedado dentro dessas 4 paredes, nunca saiu para evangelizar. Gente, tem um monte de seitas por aí, gente, que não para não, meu amigo. Toda semana lá em casa, a gente sai de casa. É isso aí, é isso aí. Deixa lá o, né? Ainda lê um versículo para mim ainda. Posso ler um versículo da Bíblia? Pode ler, está lá me evangelizando. Deixa a revista ainda, tá entendendo, gente? Para você ver como é que é, gente. E são tidos como seitas, né? E vão lá e fazem mesmo, é toda semana. Aí os crentes que são salvos, os crentes que são filhos e filhas de Deus, os crentes que são cheios do Espírito Santo de Deus, meu irmão, que tem um mover, que tem um diferencial na sua vida, que é Jesus Cristo, que serve um Deus vivo. Evangelismo. Ó, vamos para o evangelismo. Que hora que é evangelismo? 3 horas da tarde. Vixe. 3 horas da tarde. O que é isso, pastor? 3 horas da tarde, sol muito quente. Primeiro que ontem eu fiz a minha prancha. Ontem eu fiz prancha ontem, pelo amor de Deus, eu vou suar, pastor. Meu cabelo vai voltar todinho, pastor, não vou. Ah não, eu fiz uma maquiagem hoje. Eu coloquei cílios. E eu não vou sair porque vai suar tudo, porque o sol vai estar muito quente. Misericórdia, irmão. Fez a pranchazinha lá. Vai voltar. Diga misericórdia, igreja do Senhor. Diga misericórdia. Não é verdade, igreja? Fale comigo nessa noite assim. Fala assim, Senhor Jesus. Fala assim, Senhor Jesus. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. Então todo cristão tem a missão de levar vidas para Cristo. Então a missão acontece através do evangelismo e do discipulado. Nós temos que parir espiritualmente. Sabia disso? Engravidar, sentir a dor e criar ali de pequenininho ali, ó, trocando fralda, espiritualmente falando, para a igreja do Senhor. Espiritualmente, porque homem não engravida. Não é verdade? Homem não engravida espiritualmente. Todos nós temos que engravidar a igreja espiritualmente, né? Tem gente que não quer nem papo com o filho, teve um filho, acabou, não quer mais nem papo com o menino na vida natural. Mas na vida espiritual, igreja do Senhor, você pode ter quantos filhos você quiser, em nome do Senhor Jesus. Então que Deus possa nos despertar nessa noite, que Deus possa dar o crescimento espiritual para a minha vida e para a tua vida, que Deus venha colocar sede na minha vida e na tua vida, igreja, e nós nos convertemos, que Deus possa colocar sede na minha vida e na tua vida, aqueles que não são batizados para se batizar, para se santificar, igreja do Senhor, e para nós obedecermos o ídolo do Senhor, para nós fazermos a missão do Senhor, e isso alegrará o coração do nosso Deus, porque multidões passarão por aquelas portas, filhos e filhas espirituais meus e teus passarão por aquelas portas, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, fica de pé e aplaude o Senhor bem forte nessa noite, igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você precisa entender. Vira para quem está ao teu lado, olha bem para ele, olha bem para ela. Vira para quem está ao teu lado, olha para ele agora aí, olha. Olha, isso. Diga para ele assim, ó, meu querido ou minha querida, você não é qualquer um. Você é um novo homem, uma nova mulher. Fala assim, ó, Deus tem pressa em te usar. Fala assim, ó, Deus tem pressa no teu crescimento espiritual. Fala assim, ó, pelos olhos da fé, eu enxergo uma multidão de filhos e filhas espirituais, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você nessa noite você louve a Deus. Aleluia, Jesus. Pode colocar o louvor aí.